Instagram, sábado. Mais um conto Marquês de Sade. Entrei hoje no horário certinho, até um pouco antes. Olha lá. Já vou fixar aqui, bro. Não. Aqui, ó. Já vou fixar aqui. Loesh. Ô, Loesh. Seja bem-vindo aí, Loesh. Como vai? Entrei agora, hein? Curte Marquês de Sade e suas Giseu da Ruda. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Contos libertinos, Marquês de Sade, este francês do século XVIII. Entrei agora. Vamos esperar encher a plateia aí e nós continuamos. Hoje serão estes aqui os contos. O professor filósofo. O professor filósofo e o talião. Lembrando que a galera do YouTube, muito obrigado. Galera do IGTV também está ao vivo. Muito obrigado a todos vocês. Vamos esperar 10 minutos e todos vão chegando. Sábado à noite, tudo pode acontecer e hoje estamos aqui com mais alguns. Vou apresentar hoje 2 contos deste libertino Marquês de Sade, século XVIII, francês, conceituadíssimo pós-morte, para variar. Marquês de Sade, como dizem os estudos, não existe provas, e mais provas, era casado com 2 mulheres, se relacionava com 2 mulheres. Imaginem isto no século que ele viveu, e ele já se dizia ateu desde esta época. Se dizia ateu, viveu com as suas, dentro do seu mundo, sendo muito para a época, muito acima da normalidade de uma sociedade católica, em sua maioria na França, na Europa toda. E a obra mais famosa do Marquês de Sade é 120 Dias de Sodoma, que é sobre, mais ou menos sobre a história bíblica Sodoma e Gomorra, e onde se passou Sodoma e Gomorra, que fica no Egito, essas 2 cidades do Egito. Este foi Marquês de Sade, um pouquinho aqui do que foi ele. Estamos já junto com o Marquês de Sade, já tenho aqui uma semana mais ou menos que eu estou apresentando o Marquês de Sade. Inês Lemos, seja bem-vinda, Inês. Muito boa noite. Hoje temos 2 contos. O professor filósofo e o talião. 2 pequenos contos. Sim, vamos com tudo. Vamos esperar a galera chegar. São Paulo deve estar fazendo 40 graus à noite. Agora aqui deve estar 40 graus. Você que está no seu celular aí, na rua, em casa, aonde você estiver, no bar,
Ligue aí no Instagram, no IGTV, em todos os lugares, no YouTube. Estou eu, Marco Enzo. Convido vocês aqui, ó, Contos Libertinos de Marquês de Sade. Todos os dias, apresentando juntamente com vocês que me representam aqui diariamente. Nelsinho Emiliano, seja bem-vindo, Nelsinho. Eu me apresento aqui, Nelsinho, diariamente, seja bem-vindo. Vamos, meu povo, ainda temos mais 2 dias de Marquês de Sade por aqui. Domingo e segunda-feira terminamos Marquês de Sade e iremos entrar em outro autor, outra história, outro tema, como eu sempre faço. Lembrando que antes de Marquês de Sade houve Balzac, Honoré de Balzac. Também francês, mas outro tipo de história, de literatura. Balzac foi um gênio da literatura. Balzac e sua literatura do cotidiano. Incrivelmente fantástico Balzac, Honoré de Balzac. Maravilhosamente a comédia da vida cotidiana, grande Balzac. Este livro, na verdade, é uma sequência de livros, devem ter a comédia da vida cotidiana de Balzac deve ter 15, deve ter 13, 14, 15 edições deste livro. É a 1, a 2, a 3 e por aí vai até a 13. 13 ou 14, são muitas histórias, é bem grande essa coleção do Balzac. Quem tiver oportunidade, leia, compre-a. É uma grande história. Gisele entrou. Beijo, Gisele, seja bem-vinda. Hoje temos aqui 2 histórias, 2 contos. O professor filósofo e tem o Talião e o professor filósofo. Mais algumas libertinagens de Marquês de Sade e suas histórias do século XVIII. Seja bem-vinda, Gisele. Estou esperando quem entra chegar. Um beijo. São Paulo deve estar uns 40 graus agora, no mínimo. O calor aqui está exorbitante. Rio de Janeiro, como estamos, Gisele? Aqui está forte. Está bem propício realmente a Marquês de Sade. Este sábado, primeiro sábado do mês de fevereiro. Bem quente no Brasil todo. Verão, né? Verão, Rio de Janeiro deve ter virado a África. Aqui em São Paulo tá a África. Rio de Janeiro deve estar o Saara. Deve estar insuportável realmente. A praia deve estar cheia à noite aí no Rio, hein? A praia iluminada. As praias Zona Sul são iluminadas, não é? Então acho que deve estar cheia a praia noturna, hein? Praia à noite deve estar bombando.
Dá pra refrescar a noite na praia. Sábado, tudo pode acontecer. Sábado à noite, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Sábado à noite, aqui vai acontecer algumas histórias, dois contos do senhor Marquês de Sade. Hoje eu não fiz nenhuma, não coloquei nenhum aviso sobre o ao vivo, mas eu falei ontem, a galera ficou esperando que eu fosse avisar hoje, não avisei. Quis fazer uma surpresa hoje. Piscina. Pegou praia até as 22 aí, Gisele? Tá bom, hein? Onadir Pereira Silva. Seja bem-vindo, Onadir Pereira Silva. Seja bem-vindo. Dora. Seja bem-vinda, Dora. Um beijo. Onadir, seu primeiro dia, Onadir. Diga-me. Seu primeiro dia aqui, por favor, se apresente. Se apresente, Onadir. Seja bem-vindo. Dora, seja bem-vinda, Dora. Beijo a você. Hoje, Dora, você que entrou, vou fazer aqui dois contos, pequenos dois contos do libertino que a gente já está acostumado, Marquês de Sade. O primeiro chama-se O Talião e o segundo chama-se O Professor Filósofo. O Professor Filósofo. O título já é bem sugestivo. O Professor Filósofo. O Talião. Para quem não sabe o que significa a palavra talião, este termo talião. Talião é um termo jurídico. Talião é um termo jurídico que vem de talião, propagar uma história. O talião, toda pessoa todo termo que significa talião, essa história vai ter retaliações, digamos assim. Talião é um retaliador. Se você faz alguma coisa, ela causa numa outra pessoa que este termo chama-se retaliação. Então, talião, retaliação. Você age de uma forma que há retaliações daquela forma que você agiu. Isto, além de retaliação, pode se chamar talião. Então, o termo de hoje é talião. Reis e Elisângela Reis, um beijo a você, seja bem-vinda. Iraí Dessian, Elisângela Reis, seja bem-vinda. Voltando, talião é um termo jurídico que é retaliação. E o outro conto chama-se O Professor Filósofo. Garanto a vocês que vocês já sabem bem. Mayra Contim, boa noite, seja bem-vinda. Bárbara, seja bem-vinda, um beijo a vocês.
Garanto a vocês, quem me acompanha aqui já está sabendo sobre Marquês de Sade, sobre seus contos, sobre o seu entendimento de literatura, o que ele gostava de fazer, o que ele gostava de escrever, demonstrar à sociedade toda, principalmente europeia. Esta era a maneira do Marquês de Sade se apresentar ao mundo, se apresentar à sociedade. Esta era a forma que ele se apresentava, muito polêmico desde o princípio da sua carreira. E de muita personalidade, porque uma pessoa para escrever desta forma tem que ter. Bárbara Santos, um beijo a você, seja bem-vinda. Diga-me, Bárbara, seu primeiro dia. Lembro a vocês que daqui a pouco começo estes dois contos que irei apresentar agora do Marquês de Sade, O Talião e o Professor Filósofo. Lembrando que nós vamos até segunda-feira com o Marquês de Sade e após outra história, outro autor, outro tema. Muda tudo. Beijo, Bárbara. De onde você fala? Qual a sua cidade? Diga-me. Seja bem-vinda. Seu primeiro dia, conte-me. Seu primeiro dia aqui, ao vivo. Dora, Gisele, o Manuel, a Nilzinha, a todos, a Laila, a Luciana, todo mundo que me acompanha, o pessoal do Instagram, do YouTube, Laís, Laila, sejam bem-vindas. Todos já conhecem, eu quero falar a vocês desta forma, vocês já conhecem Marquês de Sade. A partir de agora vocês já conhecem todos estes autores que eu estou fazendo aqui com vocês. Conhecem Balzac, conhecem Edgar Allan Poe, conhecem Arthur Conan Doyle, conhecem Jorge Amado, e por aí foi. Este é o meu trabalho aqui, é este, levar conhecimento de autores novos a vocês. E também da minha parte, ao conhecer cada vez mais estes autores, e até alguns que eu não conheço, vou apresentando aqui junto, vou conhecendo aqui junto com vocês. Porque a literatura mundial é muito vasta. Não tem, é infinita talvez, não tem tamanho. Vai embora. São muitos literatos, autores. Laís Silva, seja bem-vinda, Laís. Seja bem-vinda, Laís. Não vou escolher eu sou o Marco Enzo, Laís. Eu sou ator, me apresento aqui, muito prazer, diariamente. Me apresento aqui apresentando histórias. Esta frase que está no rodapé do seu celular aí, na sua tela, é de um autor francês chamado Marquês de Sade, e eu estou apresentando aqui contos libertinos dele, de Marquês de Sade. Entendeu o que eu faço aqui? É um teatro digital aqui para mim que sou ator. Eu me apresento aqui, faço os personagens das histórias, me apresento aqui. É isto que eu faço. Entendeu, Laís Silva? Seja bem-vinda, um beijo a você. De paz. É isso aí, Laís. Divulgue aos seus amigos, aos seus colegas, à sua família. Divulgue Marco Enzo _. Já estou aqui
com este projeto. Eu estou em cartaz aqui tem 6, 7 meses, desde agosto de 2018. Comecei aqui neste projeto e vou continuar até quando o Instagram nos deixar. Então, meu povo, vamos lá. Vamos começar hoje. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, assiste depois. O Talião e o professor filósofo. Quem entrou, quem ganhou, ganhou. Hoje, sábado, a galera deve estar fazendo um programa legal. Fazendo um programa noturno com suas namoradas e seus namorados. Vou desativar aqui Dorinha e Gisele. Mas daqui a pouco nós conversamos. Hoje podemos bater um papo mais profundo. O Talião e o professor filósofo. Vamos lá. Tomar minha água aqui. Como disse mais cedo, um calor aqui em São Paulo, tá africano. Tá igualzinho à África do Sul isso daqui. Então, minha gente, vamos lá. O Talião, este primeiro conto nosso do Marquês de Sade. O Sade Marquês de Sade. O Talião. Começamos o Talião. Cinto, viagem, avião, piloto. Um beijo. O Talião é o seguinte. Temos um rapaz, para variar, é um rapaz que tem lá a sua vida própria no interior da França. Mais uma passagem no interior da França. E ele tem lá a sua esposa e tem também uma prima que faz parte de um convento que é próximo lá à cidade onde ele mora. A prima chama irmã, é uma irmã. Quando ela faz parte, uma mulher faz parte da Igreja Católica, ela se torna irmã, que vestem aquelas roupas é tipo uma batina de irmã. Então a irmã chama-se Cristina. A prima do rapaz, do marido, chama-se Cristina. E é um casal. Este casal, eles têm mais ou menos 15 anos de casado. O casal que se passa essa história. O rapaz, eles são franceses, tá? O casal é o casal Corifella. O senhor Corifella e a senhora Corifella. O casal Corifella, eles são... O rapaz é gordo. É um gordinho. O rapaz é um gordinho. Que tem... Eles são casados, mas eles casaram novos. Os dois têm mais ou menos 40 anos. Mais ou menos nesta idade. E eles são casados há 15 anos. A irmã, a moça, que é do convento da Igreja Católica, que é prima do senhor Corifel, ela é bonita, magra, esbelta, os olhos bem pretos, bem negros, os olhos grandes, um cabelão, cinturinha fina. Ela é corpo de modelo, assim, ela é bem bonita, a mulher, charmosa, o andar esbelto, toda ereta. E ela é uma mulher que chama a atenção, realmente ela chama a atenção. E ela vai até lá, a casa do casal, na cidade, não sei, ela fica no convento. E ela vai lá às vezes visitá-los. Ela vai até lá, passa lá almoço, janta com eles, passa o dia por lá. E tudo muito normal.
A única coisa não normal, que na verdade é normal, mas que a esposa, senhora Corifel, não acha que é normal, é que eles já são casados há 15 anos. E ela está começando a pensar sobre a vida sexual do casal, porque eles não fazem sexo, já viraram amigos já. Ela começou a perceber que diminuiu e depois acabou. Fazem uns 10 anos que eles não se encontram mais na cama. Eles não fazem sexo mais, fazem uns 10 anos. Fazem 15 anos de casados. Eles se tornaram amigos, um faz companhia para o outro, se tornaram companheiros. Mais nada, e eles têm 40 anos, são muito novos. E eles não têm mais a vida de um casal forte, de um casal vibrante. Não tem mais. Eles são companheiros. E assim, a senhora Corifel começa a pensar sobre o que o marido, o senhor Corifel, como ele resolve a vida dele sexual, porque com ela não é. Com ela não é. Ela começa a desconfiar desse tipo de coisa. E começa a pensar começa a vigiar ele assim, mais concretamente. E ela vem a descobrir que ele tem um caso com a prima. Que é a irmã, que é a irmã do convento, que é religiosa. E ela veio a descobrir. Ela veio a descobrir através de suas amigas, aquelas beatas que ficam sempre nas cidades pequenas, próximo à igreja, tem uma praça, e as beatas sabem de tudo que acontece mais um pouco. E ela tem prova. Falaram para ela que viram ele se dirigindo próximo ao convento, viram tudo, sabiam que o senhor Corifel tinha um caso com a irmã que era prima dele, era parente dele, muito próxima. E aí a senhora Corifel quis resolver este caso, quis pôr o rapaz na parede e não deu outra. Chegou lá um dia na casa e falou para ele: olha, é o seguinte, nós temos que conversar. Diga-me, já estou percebendo isso há algum tempo, mas só agora eu resolvi ir atrás e pôr em prática o meu pensamento. Nós não temos mais uma vida de casal, nós não levamos mais nada, nossa vida de casado é uma mentira, nós não somos marido e mulher porque nós não nos amamos mais na cama, nós não fazemos nada nesse sentido. Nós somos companheiros, nós vivemos juntos. E eu sei que você tem um caso com a sua prima, que é freira, que é irmã, que trabalha, que faz parte do convento que temos aqui próximo à nossa cidade. Eu já sei. Isso tudo eu já sei que você tem um caso. Mas aí o senhor Corifel, mas minha amiga, chamou ela de minha amiga, não fale uma coisa dessas. E ela tomou a palavra: como eu não falo uma coisa dessa? Isso que você está fazendo é muito estranho da sua parte. Você se casou comigo, você tem que ser fiel a mim. Você está correndo, você está cometendo um ato destruidor de famílias. Você está destruindo a nossa família. Você está acabando com a minha reputação nessa cidade. Você está cometendo das piores atitudes que um homem pode ter. Você está me passando para trás. Você, na verdade, é um corrupto na sua relação marido e mulher. Isso que você está fazendo. Mas não fale essas palavras para mim, senhor Corifel. Não fale, você está cometendo um erro muito grande. Ora, eu estou me encontrando, estou tendo um caso com uma irmã, com uma pessoa da igreja, com uma freira, como você bem falou. Isto são um encontro de corpos que nós ficamos mais próximos a Deus, mais próximos da família, mais próximo da religião. É um caso celestial. Você não está entendendo. Eu estou sim tendo relações com a minha prima, que é freira, que é irmã
daquele convento, mas é uma pessoa ligada à igreja, é uma pessoa de bem, é uma pessoa que pensa só isto para todas as pessoas que existem neste país, nesse mundo. Ela faz o bem, ela acorda para fazer o bem. Então não diga que eu sou um corrupto das relações, da nossa relação. Não sou. Eu estou me relacionando com uma mulher limpa e pura, que é a minha prima, que é freira. Eu não estou fazendo um mal à nossa relação. Pelo contrário, estou fazendo o bem porque ela é próxima a Deus. E quando você se relaciona com uma pessoa próxima de Deus, você, além de fazer o bem para quem está próximo a você, você está limpando o seu corpo, a sua alma. É isso que eu estou fazendo com ela. Ela está me tornando uma outra pessoa muito melhor do que eu sou, do que eu fui e do que eu vou ser, irei ser daqui para frente. Eu não estou cometendo um erro gravíssimo, nem grave nem nada como você está falando. Eu estou sim me relacionando com uma mulher pura, linda e honesta. Não estou fazendo este mal à nossa família, a tudo o que... Pelo contrário, como eu disse, ela é uma pessoa unida, ligada a Deus. Mais nada que eu tenho a dizer. Ela é limpa, ela é pura. E aí ele não aceitou as palavras dela. Não aceitou que ele estava cometendo um ato de ruindade para com ela. Não aceitou. E ela saiu dali muito triste, a senhora Corifel, dessa conversa que teve com seu marido, e ele continuou normalmente a sua vida normal. E naquela época era muito difícil as mulheres se separarem dos homens, né? E continuou a sua vida normal, mas diminuiu os encontros e até parou os encontros com a sua prima, que era irmã neste convento. E a senhora Corifel, percebendo muito qual foi o discurso do seu marido, o senhor Corifel, durante essa conversa que ela teve com ele, ela veio a pensar que ela poderia dar o troco. Poderia dar o troco na mesma altura que ele. Poderia dar o troco na mesma altura que ele. O senhor Corifel fez com ela, ela poderia dar o troco. Começou a olhar os rapazes da cidade. E lá na cidade tinha um vigário, muito garanhão. O vigário era todo cheio de querer. Era um vigário por lá que era famoso de se relacionar com mulheres casadas. Este vigário. E o rapaz era bem assim, conceituado entre as mulheres. E ela, a senhora Corifel, começou a olhar com olhares diferentes para o vigário. E mandou um recado para o vigário. Escreveu uma carta, mandou um recado para ele. E o vigário, como era muito da sua normalidade dentro do seu ser, respondeu à senhora Corifel na mesma altura, falando maravilhas dela, que queria então conhecê-la. E marcaram um encontro, os dois. Marcaram um encontro. E se conheceram nesse encontro e começaram a ter um caso. Os dois começaram a ter um caso. Senhora Corifel e o vigário. E a cidade toda já começou a falar que estava havendo este caso da senhora casada, a senhora Corifel, com o vigário. O vigário já era conhecido, ele pegava realmente as mulheres da cidade, ele pegava. E as casadas também. Um dos amigos do senhor Corifel ficou sabendo deste caso. Este era um desses rapazes que a esposa fazia parte das beatas, e a esposa contou para ele e falou: a senhora Corifel está de caso com o vigário aí da cidade, todo mundo lá na praça está sabendo e já estão falando. E ele foi até o senhor Corifel e contou a história. Falou: senhor Corifel, o amigo dele falou: é o seguinte, tá todo mundo aí na praça falando que
a sua testa está parecendo uma floresta. Está cheia de galho na tua testa. O vigário da cidade está andando com a sua esposa. E aí o Corifel falou: impossível, minha esposa não é desse tipo, minha esposa não jamais fez isso e não duvido que irá fazer. Olhe, senhor Corifel, o amigo falando, eu chamo-lhe agora a me acompanhar e o senhor verá com os seus olhos o que eu estou falando, se é verdade ou não. O senhor vai sentir os galhos na sua testa quando o senhor ver a imagem que o senhor verá agora, daqui a pouco. E aí eles, tá bom, vamos lá. Foram os dois. E até o horário eles sabiam que eles se encontravam. O amigo sabia. E foram lá os dois até próximo a um rio que se passava nessa cidade, que tinha umas cercas vivas e que daria para se esconder. E os dois ficavam na orla, na margem deste rio, quando se encontravam. Eles se esconderam lá, o senhor Corifel e o amigo. Se esconderam atrás da cerca viva, onde eles estavam, que os dois não poderiam vê-los. E ficaram lá. No final da tarde, ficaram por lá. E todos os moradores dali, da região, iriam nadar lá por esse horário. Mas este dia era um dia que não tinha ninguém, era vazio. Por isso, o casal, o vigário e a esposa do rapaz, Corifel, a senhora Corifel, estavam indo. E aí foram. O Corifel e o amigo ficaram lá, de repente, chegaram os dois. Aí o amigo falou: prepara a testa, senhor Corifel. Calma. Ela pode ter vindo aqui só confessar com o vigário. Vamos ficar, vamos continuar. E aí se passou um tempo, o abusado do vigário, do padre da cidade, começou a abrir a sua roupa e tirou a roupa, ficou nu como veio ao mundo, e ela, a senhora Corifel, também ficou. Fizeram amor lá na beira do rio. E o senhor Corifel viu tudo do lado de lá. E ele falou: filho de uma onça, agora estou sentindo os galhos na minha testa, mas eu poderia matar esse vigário agora, mas não vou fazer. Não vale a pena matar esse vigário agora, este padre. Eu vou tomar outra atitude. Vamos, me segue, vamos embora. Não comente isso com ninguém, por favor, meu amigo. Muito obrigado de ter me avisado. Não comente isso com ninguém. Tá bom? Já não sabendo ele, pensou o amigo, que a praça toda já sabia. A praça toda sabia que ele estava sendo traído pela sua esposa. Foi embora mordendo os dentes. O senhor Corifel ficou em casa. Chegou a esposa, ele falou para ela. Falou para ela não, ele estava sentado jantando. Ela sentou à mesa e ele levantou e falou: eu não, me desculpe, senhora, eu nunca me sentei à mesa com uma prostituta. E se levantou. E ela falou: ora, prostituta eu? Sim, prostituta senhora. Eu nunca vi uma mulher casada que está fazendo sexo, traindo seu marido com um vigário, com o padre da cidade, desta cidade. Aí ela, meu amigo, chamou ele de meu amigo. Meu amigo, sente-se, nós podemos conversar. Olha, meu amigo, é o seguinte, o senhor Corifel sentou. Eu levei ao pé as suas palavras. Eu peguei para mim o seu discurso naquele dia que eu lhe indaguei sobre as suas atitudes quanto à sua prima, a freira. Então, eu fiz a mesma coisa. Eu fui me relacionar com uma pessoa ligada à igreja, o vigário. Ele também tem um pé celestial, ele também é ligado a Deus, ele também é uma pessoa que ouve os pecados e dissolve os próprios pecados. Ele tem uma abertura infinita, a porta ao corredor celestial que nos dá aos céus.
ele é ligado a Deus, ele é ligado à igreja, ele tem o poder da Bíblia, ele tem o Evangelho na ponta da língua. Ele é uma pessoa limpa, ele é uma pessoa pura. O que eu fiz foi seguir os seus conselhos, seguir as suas palavras ao pé da letra. Eu levei tudo o que você falou da mais fina e casta vontade. Você me deu esses conselhos, que era para seguir uma pessoa que se relacionar a uma pessoa que ligada à igreja, ligada a Deus, que tenha uma áurea divina. Eu fiz isso e vou lhe contar mais. Sobre as portas que se abrem, que vão se abrir, que se abriram já, para mim e para todos nós que convivemos com pessoas ligadas a Deus, ligadas à Bíblia, à igreja, eu confesso a você que o vigário que eu me relacionei, estou me relacionando, a chave que ele tem para abrir essas portas é enorme. Ele tem uma chave que eu nunca vi, o tamanho da chave dele é enorme para abrir essas portas. E este foi o talião, a mulher deu o troco. Este foi o talião. Ela deu o troco na mesma altura do marido. Agora vamos o professor filósofo. O professor filósofo. O professor filósofo. Esse professor Dumosquet, ele era um filósofo que dava aula para os adolescentes, pré-adolescentes. E esta idade é muito difícil aos alunos entenderem uma aula de filosofia religiosa, digamos assim. É difícil entender a substanciação. É difícil para os adolescentes entenderem de Deus, que Deus era um só para com seu filho e que o seu filho era um só para com o seu pai. Não existia muito entendimento em que duas pessoas se tornam uma e que uma pessoa eram duas. Era muito difícil, na verdade, entender, e um professor de filosofia religiosa como o senhor Dumosquet, um francês muito intelectual, apresentar aos seus alunos, mas ele apresentava de várias formas, inclusive aulas práticas. E um belo dia o seu aluno Nikkei pediu ao professor Dumosquet, ele estava com dificuldades para entender a substanciação de Cristo e Deus, de Cristo ser filho de Deus, e que Deus mandou Cristo aqui para representá-lo. Então ele não conseguia entender assim duas pessoas, Deus e Cristo sendo as duas, e representado por uma pessoa só. Essa substanciação é a palavra. E aí o senhor Nikkei, que era o aluno, o garoto, pediu ao Dumosquet, o professor filósofo, uma maior identidade com aquela palavra, substanciação. O que era o âmago daquela palavra? O que era verdadeiramente? O que significa isso? Aí o filósofo, o professor, falou: tudo bem, vamos fazer uma aula. Eu vou lhe explicar particularmente o que significa isso, você vai entender na prática. E aí ele mandou chamar uma moça que vivia com ele, o professor filósofo Dumosquet, uma garota de 13, 14 anos. Foi até lá, no colégio, eles entraram no quarto. E ele, o senhor Dumosquet, pediu para a garota
mostrar, representar ao aluno, o senhor Nikkei, o que era a transubstanciação dos corpos. Os dois alunos virarem um só. Então foi feito isto. A garota e o aluno Nikkei viraram um só. Um entrou no corpo do outro. E eles ficaram lá se transubstanciando. E o garoto, o aluno, entendeu abertamente o que significava a transubstanciação. E ele ficou muito feliz. Oh, muito obrigado, meu professor, o senhor ter me proporcionado esta experiência, esta incrível. Agora eu entendo ao pé da letra o que significa transubstanciação dos corpos. Agora eu entendo o porquê de tudo isto. Agora eu entendo, agora não tenho dúvida nenhuma. E aí, se passou mais alguns dias, veio de novo Nikkei para o senhor de Moscou e falou: professor, eu ainda tenho uma dúvida sobre aquele assunto da transubstanciação. Será que nós poderíamos ter uma próxima aula? Claro, podemos ter uma próxima aula, não tem problema nenhum. Marcaram outro dia para uma próxima aula. E aí fizeram outra aula. Veio a garota de novo, novamente. O senhor Nikkei ficou por lá. E começaram a fazer a aula prática. A garota nua e o garoto nu fazendo a transubstanciação dos corpos. O professor, o senhor de Mosquet, ele se relacionava com a garota de 13 anos. Ela era mulher dele. E ele olhando aquela cena dos dois, Nikkei, do garoto, e dela, ali, ele olhando para o quadril dos dois, ele ficou assim, começou a rolar um certo clamor nele, um quentume. Ele resolveu entrar e fazer parte da transubstanciação dos corpos. E foi também para com os dois participar daquilo tudo. E aí ele pegou no quadril do rapaz, ele ficou do garoto e falou: não é desta forma que você tem que fazer. Você não está fazendo direito. Ficou um pouco, corrigiu o garoto. E aí o garoto olhou para ele e falou: não, mas o senhor não me faz bem. Eu não me sinto bem com o senhor não está agindo direito comigo. Não gostei desse dia, desta data de hoje, desta aula de hoje. Não gostei, vou me retirar. E assim foi-se o garoto embora da segunda aula da transubstanciação dos corpos. E ficou para com ele lá a garota. E o professor falou para ela: se ele quiser entender a transubstanciação dos corpos, mais 5 ou 6 aulas ele vai entender tudo, e talvez depois daí ele vai poder virar professor em Sorbonne de filosofia das religiões. Um beijo a vocês. Eu vou explicar. Quem está aí? Dora e Gisele. Sempre libertinagem como Marquês de Sade. A primeira é fácil de entender, correto? Do talião. A mulher... Correto aí, Gisele e Dora? A mulher, a esposa, a gordinha, os dois eram gordinhos. Ele comeu a freira e ela deu pro vigário, devolveu na mesma moeda, porque ele falou para ela que se relacionar com mulheres ligadas à igreja era a mesma coisa que fazer o bem ao outro, fazer o bem ao próximo, que você
vai estar num caminho celestial dos céus. E ela falou que... E ela retornou a ele fazendo amor com o vigário da cidade e falou para ele, como disse a Gisele, que o cara tinha uma chave enorme que abria os caminhos para os corredores celestiais da melhor forma possível e que ela nunca viu uma chave tão grande. Este foi o professor, este foi o Talião. Então, a retaliação, Talião, retaliação. A atitude do marido deu retaliação na esposa. Eu, professor filósofo, a explicação é a seguinte. Vocês já viram que a maioria dos contos do Marquês de Sade tem um pedófilo, né? Então, esses professores todos são pedófilos. O professor vivia com uma garota de 13, 14 anos e ele gostava de garotos e garotas. Até que então o garoto foi convidado por ele a entender a transubstanciação, a substanciação do que é a explicação religiosa de substanciação, quando um padre levanta a hóstia, que ali é o corpo de Cristo, e o padre come a hóstia, e o vinho é o sangue de Cristo. Essa é a substanciação. O vinho se torna o sangue e a hóstia se torna o corpo de Cristo. Suela Vlach, seja bem-vinda. E é difícil para uma criança, um garoto de 12 anos, entender o que significa isso. E aí ele chamou o garoto para entender melhor com um ato sexual com a garota que ele vivia. Ele gostava de ver essas surubas. E aí ele viu lá o garoto transubstanciando a sua garota. Beijo, Suela. E o garoto não gostou muito da primeira experiência, obviamente. Ali nunca viu direito que era uma mulher, ela ensinou a ele. E na segunda vez, o professor se animou com a cena que estava vendo dos dois e foi participar. E aí o garoto não gostou, porque o professor pegou nele, e aí o garoto ficou um aço, não achou legal. Não achou legal o professor participar da transubstanciação dos corpos. Aí o professor falou, se ele quiser realmente entender a transubstanciação dos corpos, mais 5 aulas ele vai entender, porque ele vai fazer parte da suruba. Vai entender e vai poder dar aula disso até em Sorbonne, que é uma das melhores universidades do mundo. Um beijo a vocês, cada dia mais nos conhecer, vamos aprendendo mais com o Marquês de Sade. Suela, um beijo! Seja bem-vinda, Suela! Mas a maioria são pedófilos, viu? A maioria são pedófilos. Ô, Suela, tudo ótimo! Júnior Cabral, seja bem-vindo! Seja bem-vindo, viva a Itália, Suela! Um beijo à Itália toda aí a vocês! Um beijo! Seja bem-vindo, Júnior Cabral! De onde você fala, Júnior? Ô, Suela, conhece Marquês de Sade? Este francês do século XVIII. Amanhã temos
Amanhã vou fazer um conto. Talvez já faça os 2 amanhã. É bem engraçado o título de amanhã. Ô Júnior, fale a sua cidade. De onde você está falando? Obrigado pela presença de todos vocês. Sempre aqui. Um beijo. Espírito Santo. Ê! Um beijo pro Espírito Santo. Com a cidade, Júnior. Já passou aqui Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari. Já passaram várias cidades aí. Eu conheço o seu estado. Já fui na terra do Roberto Carlos, Cachoeiro de Itapemirim, Vitória, Vila Velha. Eu conheço Vila Velha. Beijo pra Vila Velha, Palmas. A ponte, como chama a ponte? Como chama a ponte que liga a Vila Velha? Vila Velha, Vitória, a ponte, como chama? Viva o Espírito Santo! Então, Júnior, eu me apresento aqui diariamente. Boa noite, Laila! Seja bem-vinda! Tá no finzinho. Ô, Júnior, eu me apresento aqui diariamente quando puder. Chegue mais. Quase sempre às 10 horas da noite. Ô, Laila, depois assiste lá. Ô, Laila, mas não tem problema, depois você assiste. Tivemos hoje 2 contos, chamado O Professor Filósofo, e o primeiro é O Talião. Depois você assiste lá que você vai ver, você vai entender melhor. Júnior, quando puder, assista ao vivo, está convidado. Terceira ponte. A ponte que liga a Vitória à Vila Velha. A internet, a maioria aí das pessoas, a internet cai. A internet cai, realmente. A maioria do Brasil afora aí, a internet ainda não é, infelizmente ainda não é de um bom padrão, mas vai chegar. Mas quando não puder assistir ao vivo, assistam no perfil. Então, Júnior, mas entre ao vivo. Acredito que você nunca entrou ao vivo. Nunca te vi aqui ao vivo. Entrou já ao vivo? Acompanhou a história toda? Quando puder, entre ao vivo. Dura 1 hora a apresentação. Eu abro durante 10 minutos, eu espero o pessoal entrar, depois eu faço por 40, 50 minutos e depois faço um bate-papo. Obrigado, Júnior. Obrigado por me acompanhar. Seja bem-vindo sempre. Então, vocês que estão ao vivo, em 1 minuto o Instagram nos desliga. Vou agradecendo desde já. Muito obrigado a vocês por me acompanhar ao vivo sempre. Um beijo. Amanhã de novo, novamente às 10 horas da noite. Vamos para estes contos finais de Marquês de Sade. Este francês libertino. Contos libertinos amanhã. Espero vocês novamente. Uma noite maravilhosa de sábado e um domingo esplêndido, melhor ainda. Palmas a vocês. Quem entrou agora, estou no final, estou me despedindo já. Um beijo, até amanhã. Uma linda noite de sábado enluarada, da melhor forma que vocês puderem fazer deste sábado ser o melhor, façam.
porque vale a pena, a vida é agora. Um beijo, 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 beijo. Até amanhã às 10 horas da noite. Até, beijo. Até amanhã. Até, tchau.